Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor José Roberto, pastor aqui da Igreja Batista Nova Vida em Bocaiúva. E nesses últimos tempos nós temos sentido uma necessidade muito grande de fazer uma interpretação bíblica mais criteriosa. Temos nos deparado com muitas situações desagradáveis até com relação à interpretação das Escrituras no contexto nosso evangélico brasileiro. E sentimos então essa urgente necessidade de preparar a igreja para uma análise textual, para uma compreensão bíblica mais elaborada, mais aprofundada. Sabemos que cada um de nós tem as nossas leituras devocionais, mas acredito que há uma demanda hoje para uma compreensão mais contextualizada, uma compreensão que possa responder a algumas a indagações da nossa contemporaneidade. Então, eu elaborei um material que vai ser dado, ensinado, oferecido aqui no ambiente da igreja, na Escola Bíblica Dominical, ao longo de vários domingos. Então, essa fala minha aqui é mais uma publicidade desse material, mas eu quero dar em linhas gerais o que que a gente pretende fazer. Eu preparei aqui alguns slides, vou colocar aqui na tela para vocês, estarem acompanhando e eu espero que seja interessante para vocês, na verdade. Esse é o nosso propósito. Deixa eu tirar aqui algumas coisas aqui da tela para facilitar para a gente. Deixa eu tirar aqui primeiramente a minha imagem. Isso, saiu. Tudo bem, deixa eu colocar no modo leitura também, fica mais fácil. Muito bem. A gente lida no ambiente teológico com mais ou menos três métodos de interpretação das escrituras, né? Mais ou menos três, tem mais, mas a gente lida principalmente com esses métodos. E deixa eu só situar bem esse texto aqui, ele está ficando ainda meio confuso aqui, acho que agora está visível. Muito bem. Nós temos o método histórico gramatical, temos o método histórico crítico, temos o método histórico social. São os três métodos mais utilizados no ambiente da igreja, mas especialmente o método histórico gramatical. Ele é um método que privilegia a busca do sentido original do texto. Como que aquele texto era compreendido por seus leitores originais. Então, a interpretação mais literalista. Então, se vai ao texto da Bíblia, o ponto de partida é esse, sem trazer nenhuma analogia externa. Se busca no texto a compreensão dele. Então, é um método histórico, antigo, desde o início da Reforma Protestante, mesmo antes dela, já havia esse método histórico gramatical, que privilegia, então, essa busca da compreensão do texto no seu contexto histórico, no contexto em que ele foi escrito. Então, esse é o método histórico gramatical. As características principais dele é que ele entende a Bíblia como um livro que é inspirado por Deus. Ele é a base da revelação divina, né? Então, qualquer sentido que for atribuído a esse texto tem que se basear no sentido literal, ou seja, naquilo que está escrito na Bíblia. Esse é o agente desencadeador, é o texto das Escrituras. Então, o propósito da pessoa, do exegeta, do intérprete das Escrituras, é descobrir o sentido daquele texto, não trazer para aquele texto um sentido externo, tá certo? Essas são as características desse método. E nós pegamos um texto de Apocalipse 21:15, e esse texto está sendo discutido aqui no ambiente da nossa igreja. Fora ficam os cães, aquele famoso texto, a gente está buscando a compreensão do que significa os cães. Então, se você quer ter essa compreensão, apareça aqui nas nossas aulas. E então, esse foi o método histórico gramatical que é largamente usado no ambiente da igreja cristã. O segundo método, o método histórico crítico, é um método mais acadêmico, é um método mais científico. E ele é, na verdade, um método que faz uma crítica do texto bíblico. Ele não aceita o texto como ele é. E esse método histórico crítico, ele já tem assim o seu nascimento naquele período, né, em que há aquela mudança de mentalidade, né, de uma história regida por Deus para ser uma história regida pelo homem. Então, isso é acentuado no iluminismo,
né, a partir do primado da razão, né, Descartes, penso, logo existo. Então, se busca uma compreensão do texto bíblico numa perspectiva racional, numa perspectiva empírica, né? A Bíblia passa a ser entendida, então, como um produto humano, né? Então, esse método histórico crítico ele não é bem recebido no contexto da igreja evangélica protestante confessional, no ambiente de uma ortodoxia, né? Eu, particularmente, tenho grandes reservas com esse método, uso alguma coisa dele, então eu só estou trazendo esse método aqui para explicar que ele existe, ele é mais no ambiente acadêmico, que a gente discute ele, né? Ele não, ele é usado nas instituições teológicas que não são assim de viés muito confessional, né? Nos cursos que são reconhecidos pelo MEC, ele é usado, então, nesse ambiente mais crítico, mais progressista, que é usado esse método histórico crítico. Eu não vou estar desenvolvendo ele aqui no ambiente da igreja, porém, estarei à disposição para dúvidas, para questões sobre esse método. Ah, Então, esse método ele enxerga nas escrituras uma obra literária, né? Ela é uma abordagem racionalista, historicista e objetivista. Ou seja, a Bíblia ela retirar dela o elemento sobrenatural, o elemento do milagre, o elemento da inspiração. Então, é um método que é totalmente científico, não está muito preocupado com as questões de ordem de fé. Daí, então, as críticas que a gente faz a esse método, a gente sabe da existência dele, não ignora a existência dele, mas entende que ele não se aplica totalmente no ambiente confessional, no ambiente da fé. E agora há o terceiro método, que é o método histórico-social, que é importado das ciências sociais e que a gente usa nas nossas exegeses aqui, no ambiente da igreja, em associação com o método histórico-gramatical, que foi o primeiro que eu falei. Então, para mim, eu acho importante porque esse método ele dialoga com as outras áreas das ciências, dialoga com a sociologia, com a psicologia, com a filosofia. Então, a gente entende que o texto ele é um produto inspirado, sim, por Deus, mas que ele tem um contexto social. A própria linguagem é um processo de leitura da realidade. Então, a linguagem ela não acontece num vácuo social. Ela é legítima porque faz parte de um processo social. Então, a leitura do texto precisa ser levada em conta esses condicionamentos sociais, né? Nós entendemos que o social não determina a leitura do texto, mas há de se considerar, né, após uma leitura histórico-gramatical, que você vai ao texto, sentido original, a intenção do autor, é preciso também levar em conta os aspectos sociais, tanto no contexto em que foi escrito, também no contexto de quem está recebendo esse texto. Então, o método histórico social, a gente vai analisar esse famoso texto aí de Apocalipse, capítulo 21, verso 15, né? A gente mostra que a compreensão dos cães aí está dentro de uma leitura de um grupo social. Então, é uma curiosidade que você certamente tem e você pode satisfazê-la no ambiente da escola bíblica. E nós temos aqui agora, nesses últimos dias, nós temos trabalhado, então, a proposta de uma exegese da igreja, né? Uma exegese que já é praticada, mas que muitos não entendem isso de forma objetiva e sistemática. Então, a gente está mostrando para a nossa comunidade como que a gente interpreta a Bíblia. Eu peguei o texto de Hebreus 4:12, mostrando que esse texto, a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando você analisa esse texto, você vê que ele é um texto vivo, ele é um texto dinâmico, ele é um texto criativo, ele não é um texto apenas codificado ali, escrito num papel, ele tem vida. Então, eu preciso levar em conta esse aspecto quando eu vou fazer a minha exegese. Eu não posso já chegar racionalizando e tentando buscar explicações. Eu preciso entender que esse texto ele nasce de um encontro também. A compreensão dele é um encontro com Deus. E depois a gente vai sim partir para entender o texto no ambiente histórico, no ambiente cultural, né? Vamos tentar entender, vamos usar o método histórico crítico e histórico social. Histórico e crítico não, histórico e gramatical, até está aqui no slide. Nós não vamos entrar pelo método histórico crítico,
mas pelo histórico gramatical e o histórico social que eu comecei a falar atrás com vocês. E, por fim, o texto é também revolucionário, porque ele produz uma mudança, ele produz uma transformação. As diversas teologias que existem, teologia da libertação, teologia da esperança, teologia do processo, do evangelho social, missão integral, um monte de teologias. Eu não estou falando que elas são boas ou ruins nesse contexto, eu estou dizendo que o texto ele precisa ser entendido que ele é um agente de transformação da realidade. E aí as diversas teologias, precisa ver qual é a sua teologia, qual é a sua teologia praticada no seu cotidiano. E, então, aí nós fazemos, então, a partir dessa proposta nossa aqui da igreja, né, de uma exegese que seja baseada no encontro do cristão com o texto, uma exegese que leve em conta os aspectos gramaticais, históricos, sociais, e que esse texto é um texto revolucionário, e aí a gente começa, então, a nossa exegese aqui, nós pegamos o texto um texto bem complexo, que é o texto de Marcos 14, verso 51, aquele texto que diz: Seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então a gente vai percorrer os passos, os 3 passos que eu elenquei no slide anterior, né? Que é, vou recolocar ele aqui, é uma compreensão baseada no encontro cristão, ok, sua devocional, sua experiência com Deus, não pode ser esquecido, o texto é vivo. O segundo passo é estudar o texto levando em conta as questões gramaticais, a questão histórica, a questão social. E, por fim, reconhecer que o texto ele tem uma proposta revolucionária. Ele propõe-se a mudar a realidade primeiramente pessoal, a realidade social. Então, esses são os 3 passos. E aí a gente começa. O primeiro passo, como eu disse, é esse aí, fazer uma leitura devocional. Bom, eu poderia continuar aqui, mas eu só para mostrar para você, eu não vou comentar com você, mas aí nós vamos analisar, por exemplo, o texto no seu original, o texto grego. Olha só o acesso que você vai ter, ver as palavras principais desse texto, como está aqui nesse slide, e depois nós vamos fazer uma análise da autoria, da data, ou seja, os aspectos redacionais. Vamos ver a forma do texto, que tipo de gênero literativo, de literário esse texto. É uma narrativa? É um texto dissertativo? É um texto descritivo? Nós vamos ver como é que se deu a transmissão desse texto. Vamos entender como que é feita a leitura teológica, religiosa desse texto, como é que as pessoas, ao lerem esse texto, elas se sentem, quais são os valores, como é que os grupos religiosos recebem esse texto. Então, observe que é muita coisa e eu espero poder contar com você aqui nos próximos encontros. Aqui não há tempo para a gente discorrer sobre tudo, porque senão ficaria um vídeo longo demais, mas nós estaremos aqui amanhã seguindo essa exegese, e eu espero que você tenha ficado interessado, especialmente você que é professor de escola bíblica, você que prega, você que dirige um departamento, você que é um diácono, você que é um obreiro da igreja, e enfim, todas as pessoas, mas especialmente vocês. Vocês não podem ficar fora desse projeto. E aí eu conclamo vocês a estarem aqui, convide pessoas aqui para estar conosco na nossa Igreja Batista Nova Vida. Eu sei que vocês conhecem o endereço, mas nunca é demais dizer. É na rua Vereador José Brandão Filho, número 280, aqui bem no centro da cidade. A nossa escola bíblica acontece às 9 horas da manhã. Você pode chegar um pouquinho antes para tomar um café conosco. Então, você é bem-vindo, tá? Deus te abençoe. E eu espero que vocês tenham ficado interessados e que possam estar aqui conosco, tá bom? Fica o convite afetuoso, carinhoso da nossa igreja, na esperança de que nós tenhamos a oportunidade de estar aqui com você. Fique na paz de Cristo e Deus te abençoe.